Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma reflexão em família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores aqui da família Barueri e nós temos um grande privilégio, na verdade, de manifestar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, apresentamos a vocês Reflexão em Família, um trabalho que nós buscamos realmente buscar entendimento, buscar conhecimento, edificação por meio da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, nos dedicamos a refletir na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em virtude disso, a nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor possa mover a tua vida ao ponto de que você tenha esse encontro com a palavra e esta palavra possa te mudar, e esta palavra possa te moldar segundo o bom e excelente propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Por isso nos tornamos arautos do Rei, por isso nos tornamos arautos da palavra do Senhor, anunciando as grandezas de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, quero lhe fazer um convite, faça a sua inscrição, inscreva-se no canal da família Barueri, já clique ali no sininho também, para que você possa receber as nossas recomendações e assim ser abençoado por esta palavra. Se este vídeo e outros vídeos que você tenha visto da família Barueri têm sido instrumento para edificação na sua vida, curta também. Isso é muito importante porque desta maneira a gente pode alcançar um número maior de pessoas, trazendo edificação para a Igreja de Cristo. E compartilhe com os teus amigos, compartilhe com os teus irmãos a palavra que o Senhor tem nos usado para semear neste mundo, para semear na internet. Então, contamos com esta colaboração de vocês e certamente o Senhor já está fazendo grandes coisas, ainda fará muito mais através das nossas vidas e através da sua vida ao compartilhar o material publicado pela família Barueri. Nas últimas semanas, nós temos trabalhado sobre as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia Menor também são chamadas as 7 igrejas do Apocalipse. E são uma série de ministrações, 7 igrejas, 7 ministrações, que o Senhor fala com cada igreja num período específico, num momento específico, a qual o Senhor tem nos inspirado a trazer essa ministração ao teu coração. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, fique atento. Eu tenho convicção de que o Senhor vai falar com você, a palavra do Senhor vai tomar a tua vida, vai tomar a tua mente e você será moldado segundo o excelente e glorioso propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A carta que nós iremos mencionar hoje, ou a igreja que nós iremos trabalhar hoje, é da igreja de Tiátira. Está no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 29. Se você puder, faça isso. Abra aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2, iremos ler hoje o versículo 18 ao versículo 29. Nos acompanhe na leitura, por favor. Diz assim: Ao anjo da igreja de Tiátira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhes tempos para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro na cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiátira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás.
outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor porque a Tua palavra está posta aos nossos corações. Queremos nessa hora dedicar nossas vidas em compromisso, em aliança para com a Tua palavra, para que o Senhor fale ao coração, fale ao meu irmão, fale à minha irmã, Senhor amado. Por isso, nosso pedido é, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver e entender o Teu chamado, o Teu propósito para com a Tua igreja. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir e compreender e entender a chamada do Senhor para a Sua santa e amada igreja, Senhor amado. Eu me coloco diante do Senhor como Teu servo, para que o Senhor me use, para que possa falar aos meus irmãos e assim edificar a Tua amada igreja. Em nome de Cristo que nós nos colocamos para louvor do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar profundamente ao teu coração a respeito daquilo que o Senhor quer tratar contigo, com a tua vida, com a tua família, com a Igreja de Cristo, uma vez que você faz parte da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iniciamos já algumas semanas, uma série de reflexões, a nossa reflexão em família, trabalhando o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, que trata sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia Menor, chamada as 7 igrejas do Apocalipse, que são a igreja de Éfeso, que foi a primeira ministração que fizemos, Esmirna, Pérgamo, que falamos na última semana, e hoje trataremos sobre Tiátira. E na sequência, na próxima semana, iremos falar de Sardes, posteriormente Filadélfia e, por último, Laodiceia. Quem escreve esta carta, ou quem escreve este texto, é o apóstolo João, que está ali preso nesse momento na chamada Ilha de Patmos, que é uma região da Grécia ali. Ele recebe a revelação dos últimos acontecimentos que haveriam de vir na humanidade, instaurando ali novo céu e nova terra, conforme nós observamos no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Já no início desse texto, no início do livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, o Senhor inspira o apóstolo João a reservar, vamos dizer assim, parte dessa revelação, parte dos seus escritos, às 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, ali, as principais igrejas, podemos dizer, algumas das principais igrejas da Ásia Menor, trazendo a elas reconhecimento, ou seja, reconhecendo a sua característica, a sua boa característica, o seu serviço prestado ao Senhor, lhe trazendo instruções a respeito da continuidade do seu serviço, como deveria acontecer, exortando aquela igreja, lhe chamando a atenção a respeito dos seus possíveis erros que estejam cometendo, e por último, trazendo uma promessa eterna, que não apenas alcança aquela igreja específica, como no caso de hoje a igreja de Tiátira, mas todas as igrejas. E sobre essa expectativa, o propósito ali é para que aquela igreja, no seu tempo, cumpre o seu papel de manifestar a salvação de Cristo Jesus. Tais reconhecimentos, tais instruções, exortações e tais promessas se aplicam à igreja contemporânea, se aplica à nossa igreja hoje, trazendo-nos um caráter moral e também um caráter espiritual, para que a nossa conduta seja conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conteúdo das cartas, das 7 cartas da Ásia Menor, ela tem 2 vertentes. Tem uma vertente histórica e tem uma vertente profética. Histórico porque ela revela ou traz ali a condição moral e espiritual que aquela igreja estava passando naquele momento. E profético porque ela não revela apenas a condição moral daquela igreja no quesito do passado, mas também ela revela uma condição, um estágio que aquela igreja representa quanto à história de todas as igrejas.
Nós falamos ali, a igreja de Éfeso, por exemplo, ela representava o período apostólico de grande poder, da manifestação do Senhor. Já a igreja que vem posteriormente, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, representa o momento ali da igreja ser perseguida. Depois, na igreja de Pérgamo, as doutrinas erradas ou as doutrinas enganosas que estão entrando na igreja de Pérgamo, já a igreja de Tiátira, representa o período das trevas, onde a manifestação de Deus começa a ser, não digo não ter, havia sim manifestação, mas era um tanto obscura, não era tão claro por conta das alianças que a igreja, no período das trevas, ali após 300 depois de Cristo, fez com o mundo, um mundo totalmente pecaminoso, né? O conteúdo da história dessas cartas são históricos e proféticos, nos trazendo momentos da igreja. E sobre isto, no decorrer de nossa reflexão, é o que nós iremos tratar. Já na reflexão de hoje, a reflexão em família de hoje, nós iremos ver as lições práticas da igreja de Tiátira, onde veremos o nosso estado moral, onde buscaremos analisar a nossa condição espiritual em comparação com a igreja de Tiátira e qual estágio que aquela igreja está. Revelamos isso, falando que é um período de trevas, né? A idade das trevas ali, um período bastante conturbado para a igreja. A igreja de Tiátira, evidentemente, ela está situada na cidade de Tiátira. A cidade de Tiátira era uma província romana, estando ali na região da Ásia, uma área que ocupa ela ocupa a parte ocidental da Turquia. Em junção a isso, a cidade de Tiátira ela era como se fosse um sistema rodoviário dos romanos, assim, que fazia ligação entre a Pérgamo, como a província principal ali daquela região, e Laodiceia. Daí para as províncias orientais ali. Então ela fazia ligação entre o Ocidente e o Oriente. Tinha um motivo importante a respeito disso. Comercialmente era uma cidade, aliás, uma cidade muito próspera, ali com a indústria de tintas, fabricação de roupas, cerâmicas e objetos de bronze. No entanto, politicamente, a igreja de Tiátira não era uma igreja tão importante ou que tinha um destaque tão grande como outras igrejas que nós já falamos e vamos falar tinha. Tal como na maioria daquelas cidades romanas, né, daquela região, de todo o Novo Testamento, a cidade de Tiátira ela tinha muitos templos dedicados a vários deuses. Eram cidades politeístas, ou seja, que prestava seu culto a vários deuses. Havia o templo de Apolo, que era o principal ali da cidade de Tiátira, o de Tiramínios, o de Atenas. A igreja cristã, por conta disso, foi perseguida, como as demais igrejas cristãs das demais cidades também foram perseguidas ali por conta do paganismo existente naquela cidade. Essas seitas, elas eram extremamente firmes e duras contra todo o princípio da igreja, contra o princípio de edificação da igreja e fortaleza da igreja. Então, a igreja padecia. A igreja no primeiro século, nós estamos tratando aqui do primeiro século, ela representa após 300 depois de Cristo no contexto histórico, geral da história, mas é a igreja que está situada no primeiro século. Então, as perseguições eram muito grandes. E sobre este propósito, nós queremos trazer a exposição de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29, conforme nós lemos, trazendo a respeito das lições práticas da igreja de Tiátira. Portanto, meu irmão, minha irmã, fique conosco, eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração, trazendo edificação, fortaleza à tua alma e ao teu espírito. Avançando para o nosso processo aqui de leitura e exposição do texto, o versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja de Tiátira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Ao anjo da igreja de Tiátira escreve. O anjo, nós já temos falado sobre isso, ali ele representa o pastor principal da igreja, assim, aquele que tem a obrigação, a incumbência de levar a mensagem à sua igreja.
Então, a direção que o Espírito Santo, que o nosso Senhor Jesus Cristo dá a João, é escrever aquela carta direcionada ao pastor da igreja de Tiátira, ali orientando, chamando ele para o propósito, o compromisso que ele deve ter junto ao reino de Deus. Nós observamos que a primeira convertida, ali biblicamente, o texto bíblico nos apresenta, Lídia, que era de Tiátira, ela era uma possível agente da indústria fabril de Tiátira, e ela recebe a palavra de Deus em Filipos, apóstolo Paulo prega para ela, e ela era de Tiátira. Então, é bem possível que ela tenha levado ali a palavra do Senhor à cidade de Tiátira, e outros irmãos foram até lá. Mas ela manifestando o caminho, manifestando gradualmente a fé cristã, e ali foi instituída uma igreja. Então, a cidade de Tiátira possivelmente tenha sido evangelizada por Lídia, ou foi talvez ali uma das primeiras cidadãs de Tiátira a receber a mensagem do Senhor quando esta estava em Éfeso. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. O humilde Jesus também é o Filho de Deus. Aquele mesmo Cristo que viveu na terra de forma humilde, que morreu e ressuscitou, ele é tratado por ser o Filho de Deus. Esse título foi escolhido para dar base à dignidade de Cristo em poder julgar as coisas. Observe que Cristo, na qualidade de Filho, ele pode ser o reflexo do culto local, porque o culto local ele tinha uma grande ênfase a Apolo, o deus Apolo, e o Apolo ele era o filho, assim diz a história grega, né, a história dos deuses gregos, ele era filho de Zeus, que era a divindade principal de Tiátira. Portanto, quando o apóstolo João apresenta Jesus como o Filho de Deus, ele está colocando um contraponto ao filho de Zeus, que ali era o padroeiro, vamos chamar assim, da cidade de Tiátira, que era o Apolo. Em cada carta, o apóstolo João, inspirado evidentemente pelo Espírito Santo, ele dá uma caracterização a respeito de Cristo, a respeito da representatividade de Cristo para aquele contexto da escrita ali que está sendo posto, daquela revelação. E a aplicação direta à igreja de Tiátira é muito importante, tratando Jesus como Filho de Deus. Tiátira era uma igreja corrupta, madura, pronta para o juízo de Deus. Apesar de corrupta, ela estava pronta para receber o juízo de Deus e vivia debaixo do desprazer de Deus. Por isso o Senhor vem com grande ímpeto com relação a essa igreja, a falar a essa igreja. Assim também Cristo ele é caracterizado como o juiz que tem a autoridade de aplicar as sanções que ali devem ser aplicadas àquela igreja. Cristo é semelhante, ele é feroz e conquistador, e livra os justos. É muito interessante isso, que a carta de Tiátira revela um Cristo que livra, aparta os justos dos injustos e que pune os malfeitores. Quem tem olhos como chamas de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Nós devemos considerar 2 pontos a respeito desse assunto, que tais palavras elas indicariam um discernimento penetrante quanto ao verdadeiro caráter do crente. Não é um juízo cego, não é um juízo sem entendimento. Pelo contrário, é um juízo como aquele que tem olhos como chamas de fogo, ou seja, que enxerga a condição, enxerga os pensamentos, os intuitos de cada coração, a motivação de cada ato, de cada crente vivido da igreja de Tiátira. Não é simplesmente para a igreja como comunidade como um todo, mas cada indivíduo daquela igreja. Nessa expressão, ele traz inerente ao julgamento escaldante do seu poder ilimitado, exclusivamente daquele que é Filho de Deus, mostrando como símbolo da ira vindoura que viria, da ira divina que seria instituído para aqueles que estavam contra o propósito do Senhor. Portanto, o Filho de Deus tem santos ciúmes por aquele povo, amor infinito por aquele povo, por isso adverte a igreja para que ela
avance, para que ela se encontre em Cristo através do arrependimento. E somente o Filho de Deus pode demonstrar esse caráter imperativo do Evangelho, chamada para o arrependimento, para transformar cada indivíduo conforme o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 19 nos apresenta: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Conheça as tuas obras, isso expressa a condição espiritual daquela igreja. E não meramente aquilo que eles faziam, mas como eles demonstravam o motivo, o agente motivador de seu serviço. Daí a palavra começa a enumerar dessa forma, ele fala: conheço as tuas obras. Ele apresenta, isso expressa a obra que aquela igreja praticava. Conheço o teu amor, nas suas diversas formas de amor, ao amor de Deus, não é? E esse amor de Deus é expresso ao homem, João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu, um amor doador. Uma segunda expressão que a gente pode entender do amor é o amor de Cristo pelos homens, fazer dos homens a mesma natureza divina. Terceiro, nós percebemos o amor do homem para com Deus, o amor do homem para com Cristo. Depois, em quarto lugar, nós percebemos o amor próprio, que trata uma condição necessária para uma maturidade, entender-se, amar-se, porque Cristo nos amou. E por último, o amor do homem pelo outro homem, o amor pelo ser humano, a transferência de cuidado, de zelo pela humanidade, um amor altruísta, assim como era apresentado na igreja de Tiátira. Então, o Senhor fala: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu sei como você anda a respeito do amor que há em vocês, eu conheço a tua fé. Acerca da fé, nós podemos considerar 2 pontos. A fé pode ser objetiva, como aquilo que acreditamos, o credo, o princípio da fé cristã, como um sistema religioso, como um sistema de direção, como um canal que nos conduz a Deus, que nos leva a Deus. E a fé também que transfigura ou que representa a virtude espiritual do crente, que diariamente entrega a sua alma aos cuidados de Cristo. Na Bíblia, a fé nunca aparece como uma mera crença, como um mero rito de fé, como simplesmente uma prática religiosa. No Novo Testamento, ela envolve, tratando de fé, como entrega do indivíduo a Cristo. Não existe fé se não houver entrega. Não existe fé se não houver obediência. Por isso o Senhor fala: conheço a tua fé, não apenas no sentido religioso, mas sobretudo no seu princípio de entrega, de relacionamento com Deus, de submissão a Deus. Ele avança nesse texto falando: conheço o teu serviço. A palavra para serviço ali usado é a palavra diaconia, que aponta para todas as modalidades de serviço, para os braços que podemos estender a todo tipo de serviço, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, como um vocábulo utilizado para o trabalho geral da igreja, em serviço dos pobres, dos necessitados, dos enfermos, uma igreja que não está fechada em 4 paredes, mas é uma igreja que está servindo no mundo para trazer a verdade de Cristo, manifestar o reino de Deus onde quer que esteja. Avançando a respeito disso, fala: conheça a tua perseverança. O vocábulo grego para perseverança é upomone, que significa paciência. Identifica ali resistência constante, sobretudo as perseguições. Eu conheço a tua eu conheço a tua perseverança, mesmo quando você está sendo agredida, mesmo quando você está sendo contrariada, mesmo quando você está sendo afrontada, você permanece em fé, em amor, em serviço, servindo a Deus e aos homens, amando a Deus e aos homens, para que o nome de Cristo seja revelado. E por último, nessa trajetória, nesse contexto de apresentação das características daquela igreja, o apóstolo João revela ali, através do nosso Senhor Jesus Cristo: as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Olha que texto bastante interessante, mostrando o desenvolvimento da graça cristã sobre os irmãos da igreja de Tiátira, com ações altruístas, com ações que expandem
a igreja, que trazem a igreja uma declaração de forma com que a igreja esteja num contexto geral daquela sociedade. Esse versículo ele trabalha um princípio árduo do progresso contínuo, que é a verdadeira satisfação em fé. Portanto, se as minhas últimas obras são maiores, são mais numerosas do que as primeiras, significa que eu estou avançando. Não basta o crente manter a sua posição, não basta o crente ficar onde ele está. O crente ele precisa avançar, ele precisa continuar. Assim sendo, esse é o grande motivo de louvor destas palavras. As tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Define ali que o não retroceder, mas o avançar. Define ali uma dedicação de energia, de avanço, de pretensões que iriam além da condição daquela igreja no devido presente, naquele momento. Assim devemos ser nós, irmãos. Precisamos ter que as nossas próximas obras sejam mais frutíferas do que as primeiras obras, do que as obras que temos hoje. Precisamos avançar no Senhor, crescer no Senhor, e isso o Senhor está falando da igreja de Tiátira. Olha, vocês têm crescido, a obra de vocês tem aumentado, o amor de vocês tem progredido, olha, o serviço de vocês tem progredido, a fé de vocês tem sido permanente. Sobre isso é um fato muito importante a respeito da igreja. Mas agora o Senhor passa a trazer a exortação com relação àquela igreja. O versículo 20 ele fala: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Perceba, tenho porém contra ti. Esse termo é bastante usado em todas as cartas ali que o Senhor apresenta. Antes de trazer juízo, o Senhor traz um alerta à sua igreja para o arrependimento. E qual que é o alerta que o Senhor traz àquela igreja? Tolerares que esta mulher, Jezabel. Jezabel foi uma rainha no período da divisão do reino. Jezabel ela foi casada com o rei Acabe, ali quando houve uma divisão para a nação de Israel, estabelecendo o reino do norte, chamado Reino de Israel, e reino do sul, chamado Reino de Judá. Acabe, ele foi um dos reis do reino do norte, ou chamado Reino de Israel. E Acabe, ali, ele se casou com Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher imoral, que lutou contra os profetas de Deus, que perseguiu os profetas de Deus na nação de Israel, na nação do Reino do Norte, desafiando toda a autoridade de Deus que havia no Reino de Israel. Jezabel era filha de Etibal, que era rei de Sidom e era sacerdote de Astarte. Portanto, ela era uma mulher extremamente idólatra. Acabe, ao casar-se com esta mulher, ele trouxe, a casar-se com essa princesa pagã, ao casar-se com esta mulher pagã, ele trouxe todos os princípios pagãos para Israel. Ali, e, portanto, o matrimônio dele, ele assim vai conduzir a nação de Israel para um desrespeito religioso, para um desrespeito moral, conforme o posicionamento que deveria ter para a nação de Israel, trazendo uma apostasia mortal e trazendo o fim do seu reinado, trazendo maldição para o teu reinado, e não somente para ele, mas para também os seus filhos. Jezabel chegou ao extremo de procurar eliminar todos os profetas do nosso Senhor Deus. Ela, se não fosse a mão do Senhor, o cuidado de Deus, certamente ela teria feito isso. Ela perseguiu com grande veemência ali para trazer a adoração a Baal, trazer a adoração aos deuses fenícios, Astarote. E isso foi algo muito terrível. Por isso que até os dias de hoje, Jezabel é tratada e é considerada como alguém que traz prostituição ou que traz contrariedade aos princípios da palavra do Senhor. Ali os profetas de Baal, você talvez se lembra dessa história, quando Elias desafiou os profetas de Baal, aquilo trouxe uma ira imensa para Jezabel, e a partir dali a perseguição, até mesmo por parte de Jezabel, aumentou contra os profetas de Deus. Jezabel, ela trazia uma prostituição religiosa ali, prostituição quando fala de imoralidade, de cultos voltados a sexos, e era algo terrível. Quando
o apóstolo João está falando da Jezabel, ele está falando que dentro da igreja cristã, essas práticas gnósticas, essas práticas de perturbação estavam afligindo a igreja de Cristo. Por isso, o Senhor levanta contra ela. Assim mesmo se declara, profetiza. Esta mulher, é uma mulher específica da igreja que havia em Tiátira. Ela se autonomeou como profetisa, tendo aparência de autoridade no meio da igreja. Perceba o grande risco que essa mulher trazia à igreja. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A doutrina de Jezabel era extremamente liberal. Particularmente, ela não via problema nenhum em adultério. Ela seduzia os homens da igreja para a prática de imoralidade, uma qualidade representada no gnosticismo. Nós temos falado a grande heresia da igreja no primeiro século, que invadia a igreja, que era um problema para a igreja, era o gnosticismo, que ensinava que o homem devia abusar do seu corpo, o seu relacionamento de pecado ou de corrupção do corpo não trazia significado algum para o seu relacionamento da sua alma, para o seu relacionamento com Deus, porque o corpo, porque a matéria era má, assim diziam os gnósticos. Versículo 21 apresenta: dai-lhes tempos para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Dê-lhes tempo para que se arrependesse. O julgamento de Deus raramente sobrevém de forma imediata. E isso tem por base o seu amor, permitindo com que o homem se arrependa. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Certamente a mente divina, o entendimento divino, via as dificuldades dos homens a respeito de se santificarem. Por isso ele está alertando: olha, eu estou lhe dando tempo para arrependimento. Talvez você aí na sua casa, você está ouvindo isso e você está ouvindo de Deus. Deus está lhe dando tempo para arrepender-se. É momento de se arrepender-se, é momento de negar o pecado, é momento de se voltar a Deus, permitir com que o Espírito Santo fale ao teu coração. Mova-te para uma vida de santidade, de integridade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua vontade precisa ser moldada, se entregue ao Senhor e vive uma vida íntegra na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. No entanto, aquela mulher, ela resolveu, por sua espontânea vontade, a não se arrepender, a endurecer o coração, estar com o coração voltado ao pecado, a basear-se em uma vida distante de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, a nossa oração contínua é que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Quando a palavra do Senhor encontra lugar em nosso coração, nós quebrantamos o nosso coração, nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus. Faça isto nesse dia, em o nome de Jesus, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. A mulher literal de Tiátira, aquela Jezabel, aquele tipo de Jezabel, cometia adultério físico e encorajava outros a fazê-lo, e particularmente trazendo conexão ao culto gnóstico, ou seja, ao culto de imoralidade, de contaminação do corpo. E ali o Senhor estava falando: olha, vai vir uma grande tribulação para aqueles que adulteram, para aqueles que não vivem conforme a ordem do Senhor, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. A decisão é deixar a pessoa que recebe uma advertência. A decisão é: seja advertido nesse dia, porque os juízos de Deus são justos. E pode ter certeza, os juízos de Deus são certos. Eles acontecem no seu tempo, eles sobrevêm conforme a necessidade de purgar, de limpar, de purificar a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 23, ele é muito contundente a respeito, falando: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Matareis os seus filhos, a Jezabel e seus amantes e seus filhos ilegítimos, não apenas no sentido físico. Não há relatos de que Jezabel tivesse filhos com esses homens, mas havia frutos. E eram frutos
pecaminosos que afastavam o homem de Deus. Não é apenas no quesito da morte física, que pode representar também, mas é sobretudo a morte espiritual, o afastamento eterno do homem de Deus. A pior coisa que pode haver para o homem é não estar mais ligado ou não ter a condição de estar ligado ao Senhor, e é sobre isso que o Senhor está falando, e Ele revela: todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. João certamente se refere aqui à igreja universal, a todas as igrejas, não apenas as igrejas da Ásia, não apenas a igreja de Tiátira, não apenas algumas poucas igrejas, mas todos saberão do juízo do Senhor. O Evangelho não encoraja a imoralidade, pelo contrário, o Evangelho encoraja o homem a livrar-se da imoralidade e estar de forma íntegra, santa ao Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que pode fazer isso. Versículo 24 e 25, ele diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiátira, e todos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Digo, todavia, a vós outros, e demais de Tiátira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, a denúncia é constante desta carta. Não visa todas as igrejas. Não visa todos que estão na igreja de Tiátira, mas somente aqueles que não aderiram, somente aqueles que aderiram à doutrina de Jezabel. Porquanto aqueles que se santificam estarão livres desta tal condenação. As coisas profundas de Satanás, qualquer doutrina que afasta o homem de Cristo, qualquer doutrina que conduz o homem à imoralidade, a um estado espiritual de imoralidade, de distanciamento de Cristo, é uma doutrina de Satanás, é uma doutrina disfarçada de crença fácil, de crença de que o Evangelho é solto, é volúvel, não tem firmeza. Esse tipo de doutrina que faz com que o homem perca a salvação ou não avance para a fé genuína em Cristo. Por isso a palavra é: a salvação se faz por meio da dedicação em Cristo, da permanência em Cristo. Conservai o que tendes até que eu venha. 2 pontos podemos considerar a respeito da conservação. É necessário continuar observando a abstenção da idolatria e das imoralidades pagãs, conforme aquela igreja sofria. Meu irmão, você que já entregou sua vida a Cristo, você que abandonou a idolatria, você que abandonou as obras das trevas, continue naquilo que o Senhor te chamou, avance naquilo que o Senhor te chamou, não retroceda. Segundo, é necessário continuar praticando o amor cristão, é necessário continuar avançando em fé, a praticar as obras de serviço. Resistência paciente são virtudes dos crentes de Tiátira, aqueles que não se aliançaram com Jezabel, assim devemos ser nós. O grande motivo que nos leva a conservar a nossa santidade é a volta de Cristo. Conservai o que tendes até que eu venha. A volta de Cristo, ela é o nosso combustível e é a nossa expectativa de futuro. É isso que o Senhor está conclamando a sua igreja a pensar. Cristo voltará. Por isso, meu irmão e minha irmã, em nossas aberturas, em nossas ministrações, sempre falamos: meu irmão, minha irmã, fique esperto, fique esperta, Jesus Cristo está voltando. Guarda, conserva os que tens até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 26 ao versículo 28 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras. Esse é o elemento comum das cartas do Apocalipse, das 7 cartas do Apocalipse.
O vencedor, aquele que dá atenção às advertências, aquele que dá atenção às instruções, que considera o que o Senhor está falando. Aqui o vencedor é aquele que desafia o culto de Jezabel, é aquele que não se entrega às paixões de Jezabel. Pelo contrário, ele ama o Senhor, ele trabalha, ele suporta as provações. O vencedor é aquele que resiste firme até o fim, aquele que professa viver uma vida espiritual na sua integridade, que progride, que avança. O vencedor é aquele que se opõe à invasão do paganismo na igreja, aquele que não aceita o pecado, aquele que não aceita os males, que quer corroer a igreja de Cristo. A esses serão vitoriosos, a esses lhe darei autoridade sobre as nações. É uma promessa relativa ao milênio, é uma promessa relativa ao final dos tempos, onde a igreja, juntamente com o Cristo, reinará. A promessa onde os crentes terão posições de poder no reino de Deus, conforme nos diz nas bem-aventuranças do nosso Senhor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E o seu reino será com cetro de ferro, e regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. João, ele traz alusão aqui ao trecho do Salmo de número 2, versículo 8 e versículo 9, que demonstra o governo de Cristo será um governo severo. Será um governo protetor e beneficente, sendo, no entanto, severo, sendo um governo firme. A segunda vinda de Cristo representa a maior intervenção divina em toda a humanidade, onde o mal será tratado com extrema severidade. Haverá destruição generalizada mediante bombas atômicas, armas atômicas, juízo divino sobre a terra. E haverá homens que perderão as esperanças da própria sobrevivência. No entanto, dentre esses destroços, no entanto, entre esses males que virá como juízo na terra, o Senhor levantará a sua igreja para governar, para reconstruir um mundo caído, um mundo perdido, trazendo o reino de Cristo na terra. A rebeldia será algo do passado, porque o Espírito de Cristo reinará absolutamente. O Espírito de Cristo, o poder do Espírito Santo de Deus será o vínculo total, desintegrando o mal, trazendo a finalidade do Senhor, que é o reino eterno no milênio que há de vir. Se você quer saber mais sobre isso, continue nos acompanhando. Daqui a algumas semanas, nós iniciaremos na nossa Escola Bíblica da Família um assunto muito importante, escatologia. E ali nós iremos falar sobre o milênio de Cristo. Vai chegar esse momento, então acompanhe as publicações da família Barueri, certamente terá muita edificação para a tua vida. Continuando o nosso sermão, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela aqui é referida ao próprio Cristo, ao exercer a sua grandiosa obra de redenção, levando a igreja a participar da sua própria glória. Essa estrela nos trará a excelência da glória de Cristo. A luz, uma vez perdida pelos homens, agora será encontrada em Cristo. A concretização de todas as promessas do Senhor. A estrela da manhã será o arauto do dia eterno, do glorioso dia eterno do nosso Senhor. Essa promessa terá cumprimento, não será cumprida antes da vinda do nosso Senhor, quando este vier com poder e muita glória. Aleluia! Avançando para o final, versículo 29, nós observamos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, essa é uma promessa não apenas para a igreja de Tiátira, não apenas para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, mas uma promessa para você, é uma promessa para mim, que nos alimenta, que nos faz fugir, abandonar as obras das trevas e avançar para as obras da luz. O Senhor tem te chamado para viver uma vida santa. O Senhor tem te chamado para viver uma vida íntegra com Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, avance, continue em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Hoje pode ser o dia do seu arrependimento. Confesse os seus pecados, deixe-os e alcance a misericórdia do Senhor.
Se você já abandonou os pecados, continue, avance no propósito do Senhor até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, nós damos graças ao Senhor porque a Tua palavra nos alcançou, porque o Teu Espírito Santo nos chamou para uma vida santa, íntegra, de santidade e amor. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor sempre traz aos nossos corações, nos alimentando, nos fortalecendo, nos trazendo direção para todas as coisas. Que cada irmão que tem ouvido essa ministração tenha esse encontro glorioso com o Senhor e assim exalte-o mais e mais. Guarda as nossas vidas para que possamos perseverar até o fim e assim glorificar o Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo. Que a palavra do Senhor sempre encontre lugar no teu coração. Fique esperto, Jesus Cristo está voltando. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor. Procure, assista os vídeos. Se você tem muitos vídeos no nosso material da família Barueri, talvez você não tenha visto ainda, veja sempre uma palavra de Deus para a tua vida. Que a palavra de Cristo seja o esteio da tua vida sempre. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.